dando sequência a uma série de ministrações, uma série de estudos, falando sobre os milagres de Cristo Jesus. Nós vamos estudar todos os milagres de Cristo Jesus relatados na Bíblia, porque pode ser que tenha muito mais milagres, eu creio que tem, que não foram escritos aqui na palavra do Senhor. Então hoje nós vamos falar da mulher cananeia, Marcos capítulo 7, versículo 24. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: e levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e se lançou aos seus pés. E a mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que lhe expulsasse de sua filha o demônio. 27. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. 29. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. 30 e último. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já havia saído dela. Amém? Glória a Deus, irmãos. Esse estudo, série de ministrações que nós estamos falando sobre os milagres de Cristo Jesus, são divididos em 3 classes, acho que vale a pena falar. Os irmãos sempre esquecem. Então, primeira classe de milagres, Jesus falando sobre curando e libertando, das possessões demoníacas. Segunda classe de milagres são os milagres relacionados à natureza, tudo aquilo que Cristo fez com poder e autoridade sobre a natureza. E a última classe de milagres são os milagres de ressurreição de mortos. Nós ainda estamos na primeira classe, que são cura e libertação. Amém? Na semana passada o pastor Henrique trouxe o estudo falando sobre o milagre que eu esqueci, pastor? Endemoniado, surdo e mudo. Eu até brinquei com o pastor, falei: puxa, pastor, o senhor só está pegando os endemoniados. Falei que é por causa da patente, Então ele já sabe, Então colocou para o pastor mesmo pegar os demônios. Vai lá, o pastor pegando todos os demônios. E aí ficou para mim alguns milagres aí de cura. A gente já falou, a cura da sogra de Pedro, acho que foi o mais legal de todos que eu falei. Mas aí agora cheguei nos endemoniados também, porque a filha da moça aqui está endemoniada. Então tem um demôniozinho aqui para nós pegar, tá, irmão? Tem um demôniozinho para nós pegar. Antes da gente falar propriamente dito do milagre aqui, eu queria fazer uma breve introdução com vocês sobre o Evangelho de Marcos, tá? Eu não vou falar sobre a pessoa de Marcos, isso vai ficar para um próximo dia. Hoje eu só quero falar de algumas características do Evangelho de Marcos. Na outra vez eu falei também do Evangelho de Lucas, então eu quero falar aqui um pouquinho do Evangelho de Marcos. Irmãos, todas as nossas ministrações, elas estão no canal da igreja, o canal do YouTube. Todo mundo aqui é inscrito no canal? Não? Então quem não é, irmão, se não tiver inscrito lá, não vai para o céu, irmão. É brincadeira, Entra lá, se inscreve no canal. Então todas as ministrações estão lá, Tá por série, tá tudo arrumadinho, tudo bacaninha. Entra lá, assiste, relembra, indica para algum amigo, envia para alguém, tá bom? Pode ser que essa palavra faça muito sentido para a vida de alguma pessoa, ok? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a característica do Evangelho de Marcos. Então, se você puder voltar comigo, volta um pouquinho lá para o capítulo 1. O próprio Evangelho de Marcos mesmo, volta lá para o capítulo 1, nós vamos ler o primeiro e o segundo versículo. Ele diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse é o primeiro versículo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Segundo, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Na verdade, o Evangelho de Marcos, meus amados, ele vai anunciar a vinda de Jesus Cristo como Filho de Deus, Salvador, Redentor e Justificador, ok? E aí ele também vai falar sobre a questão de João Batista preparando esse caminho para Jesus Cristo, que é o que está dizendo no versículo 2, Como está escrito no profeta Isaías, que eu envio um anjo ante a tua face, a qual preparar o teu caminho diante de ti. Esse anjo ante a tua face era João Batista. Então, o primeiro versículo fala do princípio do Evangelho de Jesus Cristo, e o segundo versículo vai falar sobre a questão de João Batista preparando o caminho. Até aí tudo bem? Amém? Glória a Deus. Irmãos, os evangelhos, eles não são
biografias, quer dizer, eles não são somente biografia da vida de Jesus Cristo, mas ele é algo a mais. O que é uma biografia? Biografia é aquela pessoa que vai escrever sobre uma outra pessoa, um biografado, e ele vai contar tudo sobre a vida daquela pessoa, desde o dia que ela nasceu, a infância, a adolescência, os fatos mais importantes, né? Aquilo que ela trabalhou, aquilo que ela fez, aquilo que ela não fez, depois quando ela morreu. Isso é uma biografia, vai contar tudo sobre a vida dessa pessoa. No caso do Evangelho Marcos, nós não podemos dizer que ele é uma biografia, porque ele já começa dizendo que o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o princípio era o ministério de Jesus Cristo, ou seja, quando Jesus Cristo já tinha 30 anos de idade. Então o Evangelho de Marcos não vai falar-me sobre Jesus quando era criança ou quando ele nasceu, ou como lá em Lucas, que Lucas vai dizer até quando o anjo Gabriel apareceu para Maria e disse: salve a agraciada, bendita é entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E aí ele conta todo o plano para Maria, o anjo Gabriel. Então Marcos, ele não vai se preocupar com isso, ele vai falar do ministério de Jesus Cristo a partir dos 30 anos de idade. Por isso que ele não é uma biografia, porque ele não fala lá do começo da vida de Jesus Cristo. Amém? O Evangelho de Mateus, ele é o dobro do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é bem curtinho, se eu não me engano, são 14 capítulos, né, pastor? Não é isso? Se eu não estou enganado, o pastor vai dar uma conferida. Ou é 14 ou é 16, irmãos. Então, ele é um livro bem curtinho. Mateus é muito mais do que ele. 16 capítulos, né, pastor? É isso aí. São 16 capítulos. Mateus tem o dobro disso daí. E aí, o engraçado, irmãos, é que tem algumas coisas em Marcos que ele não relata, Marcos não relata o que Mateus relatou. Por exemplo, o Sermão da Montanha, que é um sermão super conhecido, que nós estudamos ele aqui, estudamos bem direitinho, passo a passo. Marcos não vai falar sobre o Sermão da Montanha. Interessante isso, né? Mas o que Marcos gostava muito de enfatizar, irmã Andréia, era o seguinte: ele colocava sempre Jesus fazendo algo. Então você vai ver muitos verbos falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo entrou, Jesus Cristo foi, Jesus Cristo salvou, Jesus Cristo curou, Jesus Cristo está falando, Jesus Cristo está em comunhão, a seguir, após isso. Então ele vai estar sempre colocando Jesus Cristo nessa questão de fazendo alguma coisa, fazendo ações. Marcos relata sempre isso. A palavra predileta dele no grego é a seguir. Só que aqui na tradução, depois ela vai mudando para outros verbos. Mas no grego está sempre a seguir, a seguir. Jesus fez isso e depois a seguir fez isso. Jesus fez isso, depois a seguir fez mais outra coisa. Então, a palavra predileta do evangelista Marcos é essa palavra a seguir. Um terço desse livro do Evangelho de Marcos, ele vai falar sobre a última semana de Jesus Cristo em Nazaré. Desculpa, em Jerusalém. Um terço do Evangelho de Marcos, ele vai falar sobre a última semana de Jesus Cristo lá em Jerusalém, que é o ponto mesmo crucial da trama. É quando Jesus Cristo está no auge do embate com os fariseus e escribas e com os líderes judaicos, os líderes da sinagoga. Jesus Cristo está pegando no pé deles e eles não estão aceitando. E ali depois vem a sua perseguição, ali vem a sua prisão, humilhação, açoite, julgamento no sinédrio, até morte de cruz, ressurreição e as aparições de Jesus Cristo. Então, um terço desse evangelho vai falar sobre essa última semana, toda essa trama, morte, ressurreição e as aparições de Cristo Jesus. Glória a Deus? Tudo bem até aí? O Evangelho de Marcos nos ajuda a entender, a ter fé na pessoa de Jesus Cristo, porque muitas pessoas, meus amados, elas sabem quem é Jesus Cristo, ou ouviu falar de Jesus Cristo, mas elas não se submetem a Ele e também não têm fé nele. Porque Jesus Cristo é muito conhecido, e naquela época também era conhecido, mas aí existe uma grande diferença de você saber quem é Cristo Jesus e você se submeter às palavras de Cristo Jesus. E uma coisa que também que a gente tem que ficar atento, irmãos, que por exemplo hoje em dia está na moda ser evangélico não praticante, né? Então tem pessoas que é evangélico e não é praticante, eu não sei se isso pode, que é um contrassenso, né? Você imagina eu dizer assim para você assim: eu sou honesto, mas eu não sou praticante. Eu não sou honesto, então se você é evangélico e não é praticante, você não é evangélico. Mas tudo bem, seguindo por essa diretriz. Então o cara é evangélico e não é praticante, ele vai defender a palavra. Só que defender a palavra sem submeter a ela também não vale nada. Ficar dizendo, não, a palavra de Deus é verdade. Não, a palavra de Deus é isso. Fica discutindo com um com o outro. Mas se você não se submete a ela, não adianta nada. É a mesma coisa que você não souber, não saber, não adianta nada. Então, o lance
é se submeter à palavra, se submeter às palavras de Jesus Cristo. E, irmão, você sabia que até os demônios sabem quem é Jesus? Você não lembra lá, Jesus, quando ia ter os encontros para expulsar os demônios falavam, Jesus, Filho de Deus, o Messias, eles sabiam. Jesus falava, cala a boca, fica quieto, não fala isso, fica quieto. Então até eles sabiam, mas o problema é que eles não se submetem às verdades de Cristo Jesus. Então saber por saber, irmãos, não adianta. Nós temos que nos submeter a essa verdade de Cristo Jesus. Então Marcos vai nos ajudar a entender quem nós somos e quem realmente é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Glória a Deus. Então essa é uma pequena introdução ao Evangelho de Marcos. Depois a gente, numa próxima oportunidade, nós vamos falar propriamente dito da pessoa de Marcos, também que tem algumas coisas bem interessantes para a gente poder aprender, amém? Mas agora vamos voltar lá para a palavra, no capítulo 7. Hoje eu vou tentar fazer algo diferente aqui, irmãos. Eu vou tentar fazer um sermão expositivo da palavra, tá bom? Eu vou tentar explicar versículo por versículo e algumas verdades espirituais dentro desses versículos. E por último nós vamos fazer uma aplicação e para terminar, para fechar a tampa do caixão, nós vamos fazer uma conclusão. Amém? Glória a Deus! Beleza? Vamos lá. Todo mundo está com a Bíblia aberta aí em Marcos capítulo 7? Todo mundo atento aí? O versículo agora é 24, tá? Nós vamos começar pelo versículo 24. Ele diz assim a palavra do Senhor: e levantando-se Jesus dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém soubesse, mas não pôde esconder-se. Amém até aí? Primeiro nós vamos falar sobre levantando, tá? Jesus Cristo levantou, era um verbo, é que nem aquilo que eu falei para vocês, a seguir. Ele levantou-se. Agora, o que vem antes disso? Se a gente for ler o que vem antes disso, que está aqui no capítulo 7, de 1 a 23, Jesus Cristo também está num outro embate agora com os líderes judeus. O que está acontecendo? Jesus Cristo chegou de uma caminhada, de uma viagem com seus discípulos e foi comer. Só que Jesus Cristo não lavou a mão. Chegou lá, irmã, começou a pegar os pães, os cachorro-quente, os hambúrguer, tudo sem comer. Tomando Coca-Cola, e os judeus falaram, não pode fazer isso, cara. Você tem que lavar as mãos para poder comer. Porque era uma cultura, uma tradição dos judeus se purificar quando vinha da rua. Se lavar e tal, para depois poder comer. Isso não era a lei de Moisés, isso era um costume dos judeus. Eles achavam que eles estavam na rua, eram impuros, e quando chegava se lavava, depois ficava puro. E quando eles veem Jesus fazendo aquilo, eles falam, não, vocês estão fazendo tudo errado. Aí Jesus vai lá e vai conversar com eles, vai explicar. Vocês não lembram de Davi, quando chegou, passou fome, entrou lá no santuário, lá onde estavam os profetas, e comeu o pão da propiciação, e explicou para eles e tal. E aí os discípulos estavam ouvindo. Quando terminou tudo isso, os discípulos chegou para Jesus e falou assim, Jesus, legal, o Senhor explicou, mas a gente não entendeu. Explica para nós direitinho. Aí Jesus vai falar para ele assim, o que eu estou dizendo é o seguinte, nada que é externo contamina o que é interno. Não é o que come, o que você faz externamente que contamina o que está dentro. Mas o problema é o que está dentro do coração e que fala. Isso sim é um grande problema. Jesus está tentando explicar essa verdade espiritual para eles. Então, se tem alguma coisa que vocês têm que guardar e têm que se purificar, é o coração. Guarda o teu coração e toma cuidado com o que você fala, com o que você coloca para fora. Que uma palavra lançada não tem mais como pegar de volta. Entendeu? Então, esse é o problema. Então, a purificação, a santidade, ela é de dentro para fora. Ela não é de fora para dentro. Quando é de fora para dentro, são bons comportamentos. É como o pastor Henrique disse, você vai procurar uma pessoa, a pessoa vai te ensinar alguma coisa, é de fora para dentro, mas santidade não, santidade é de dentro para fora, é o Espírito Santo de Deus, ok? Então, Jesus se levantou depois dessa discussão, que ele acabou de falar com o pessoal, sobre a questão de limpar as mãos, então, levantando se trata disso, ok? Tiro e Sidom, essas duas cidades, Tiro e Sidom, essas duas cidades atualmente hoje, é uma cidade lá no Líbano, tá? Ela fica 50 quilômetros da capital lá, que é Beirute. Então, essas cidades é lá no Líbano, ok? Então, se você for pensar em Tiro e Sidom, nós estamos falando lá do Líbano, lá do Oriente Médio, tá? Irmãos, qual que é o detalhe dessa cidade? Jesus Cristo estava acostumado a viver nas cidades judias. Por onde ele andava tinha muitos judeus. Está certo que Roma estava sob controle do mundo naquela época? Estava, mas a maioria dos habitantes lá eram judeus. Então Jesus Cristo estava acostumado a lidar com os judeus. Só que agora Cristo vai para Tiro e Sidom e chega lá e ele encontra algo totalmente contrário àquilo que ele já estava acostumado a encontrar, que era o povo judeu.
entendeu? Era uma cidade politeísta e totalmente pagã. Politeísta, adorava outros deuses, muitos deuses, e era uma cidade totalmente pagã, ok? Então agora Jesus está diante de um cenário totalmente diferente, totalmente adverso, que ele já estava acostumado a lidar, ok? Tiro e Sidom. E aí depois o versículo continua, e entrando numa casa, irmãos, entrando numa casa. A gente vai ver diversas vezes os milagres de Cristo Jesus, Jesus entrando na casa das pessoas, Jesus realizando um milagre dentro da casa das pessoas. Essa questão de casa, irmãos, ela mostra segurança, né? Ela mostra segurança, é um local, a nossa casa é um lugar de segurança, é um local de comunhão, é um lugar de amor, é um lugar de respeito, de todas as coisas boas está dentro da casa. Isso é casa, e isso é família. Porque o propósito de Deus é famílias. Existe um pai e existe vários irmãos de um único pai celestial. E ele quer cada vez mais engrandecer essa família. Então o propósito de Deus é que nós sejamos famílias. Então hoje nós não estamos mais aqui somente como colegas, mas nós estamos aqui como irmãos, um do outro, com o mesmo pai. Amém? E a própria palavra de Deus fala que tem amigos na igreja que são muito mais chegados do que parente, do que irmãos, né? A gente se estreita tanto o laço, né? A gente vai convivendo tanto, vai tendo tanta comunhão, e Cristo Jesus está no meio dessa comunhão, que agora essas pessoas são mais importantes do que alguns outros parentes que nós temos. Amém? Não porque nós estamos desprezando os parentes, não é isso, mas é porque eles também não estão alinhados com a mesma palavra de Cristo Jesus, então não dá aquele encaixe perfeito. E quando você tem uma outra pessoa, um amigo que tem essa visão de Cristo Jesus, o encaixe é perfeito. Entenderam? Então, essa questão da casa, Jesus entrou na casa. E lembra o milagre na casa de Zaqueu? Jesus Cristo foi convidado por Zaqueu para jantar na casa dele, vem aquela mulher impura, que era uma mulher da vida, derrama o vaso de alabastros, de todo aquele perfume nos pés de Cristo Jesus. Há um momento maravilhoso de adoração ali naquele lugar. Jesus Cristo explica alguma coisa para o pessoal que estava ali, com relação àquela mulher. Depois Zaqueu vai dizer assim: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, e ainda vou pegar tudo que eu tenho e vou dar metade aos pobres. Aí Jesus Cristo vai dizer assim: hoje houve salvação nessa casa, porque um pecador se arrependeu. Glória a Deus por isso. Isso aconteceu dentro da casa, sempre dentro da casa. Um outro milagre que me chama muita atenção também é o milagre daquela ressurreição, depois a gente vai falar mais disso, da filha do general. Quando Jesus chega com os discípulos, ele escolhe os discípulos que vai entrar com ele. Se eu não me engano, João, Pedro e Tiago, vocês 3, vem comigo. E eles entram lá para dentro, né? E ele chega diante daquela menina que já estava morta, e ele vai dizer: Talita cumi, que no hebraico quer dizer: menina, levante-se. E sabe o que eu achava, irmãos? Que Talita era o nome da menina, cara. Meu Deus do céu, Senhor amado, ajuda. Como é inocente, né? Mas não é. Talita quer dizer menina em hebraico. Então ele disse: Talita cumi, menina, levante-se. Entendeu? E eu achava que o nome da menina era Talita. Meu Deus do céu. Nem sei qual que é o nome da menina. A Bíblia não fala, né? Pode ser também que era Talita, né? Vai saber. Mas ela não fala, né? E eu achava isso, irmãos. Então, Cristo Jesus sempre realiza esses milagres dentro de casa, e ele quer entrar dentro da casa das pessoas para realizar esses milagres. Ok? E aí, para terminar o versículo, ele vai dizer assim: não queria que o soubesse, mas não podia esconder. Jesus Cristo não queria que o soubessem. O que estava acontecendo ali era o seguinte, irmãos, tem algumas coisas para a gente aprender aqui. Primeiro, a fama de Jesus era tão grande naquele lugar, que aonde Jesus ia, não tinha como ele ficar. A fama dele foi crescendo tanto, que juntava tantas pessoas atrás dele, que era impossível dele se locomover e dele andar. Era muita gente. Sabe quando você vai lá pro Brás, que tem aquela multidão de pessoas? Era parecido. Sabe quando você vai entrar no metrô lá no Brás? Era parecido. Você só entra no metrô, irmão, empurrando assim, empurrando. E aí fecha a porta lá e você fica com a cara espremida lá. Então, é assim, grande multidão ir atrás de Jesus Cristo. Então Jesus estava falando assim: não fala nada para ninguém, não conta, porque senão daqui a pouco tem uma multidão aí me esperando. E tinha um outro detalhe: por que Jesus não queria
que soubesse que ele estava ali por conta dos milagres? Porque Jesus tinha uma preocupação muito grande com a vida espiritual das pessoas. E é como nós também aqui nessa igreja também temos preocupação com a vida de vocês. Nós não somos daqueles do evangelho triunfalista, de dizer para você assim, ó, venha para cá, Jesus Cristo vai fazer uma mudança tão grande na tua vida que tudo vai dar certo. Você vai ter carro, você vai ter casa, você vai ter emprego, os seus problemas vão ser todos resolvidos e vai dar tudo certo. Não, nós temos essa preocupação de explicar para vocês o verdadeiro sentido de Cristo Jesus e do Evangelho. E Jesus também tinha a mesma preocupação. Ele falou, eu não quero que as pessoas fiquem me vendo somente que eu estou fazendo milagre e melhorando a vida delas, e isso e aquilo outro. Mas eu quero que ela saiba que eu sou filho de Deus, o Messias Salvador. Mas como toda a trama ainda não tinha se concretizado, poderia ser que nesse meio do caminho, ou no início do caminho, as pessoas confundissem com isso. Porque afinal de contas, ele ainda não tinha morrido na cruz e não tinha ressurreto. Então as pessoas podiam achar, Jesus só faz um milagre por mim. Faz isso, faz aquilo, aquilo outro. Então Jesus tinha essa preocupação e ele estava certo. E hoje também nós temos que ter essa convicção também, de que Cristo Jesus não vem para ficar fazendo a nossa vontade e realizando os nossos desejos. Cristo Jesus vem para nos redimir, para nos salvar, e que toda a honra e toda a glória seja dele. Que ele cresça e a gente diminua. Nós temos que saber disso. Amém? Glória a Deus, estamos entendidos no versículo 24? Beleza? Agora nós vamos para o versículo 25. Quem quer ler aí, se coloca de pé aí, por gentileza, e lê o 25 para mim. Amém, muito obrigado, irmão Rodolfo. Então, o começo do versículo está dizendo, porque uma mulher, irmãos, Deus tem algo com as mulheres. As pessoas vão, aleluia, glória a Deus, dá uma salva de palmas pro Senhor aí, aleluia. Glória a Deus, que as mulheres é a maioria aqui, né, irmão? Vamos ficar bem quietinho aqui, falar baixinho. Você viu que a mulherada se empolgou. Então, Deus tem algo diferente com a mulher. E as pessoas vão falar que o evangelho é machista nada, irmãos. O evangelho veio para dar voz às mulheres, o evangelho veio para empoderar as mulheres, o evangelho veio para dar sentido para a vida das mulheres, mas de uma maneira certa, espiritual e correta. Aleluia, glória a Deus. Mulher é extremamente importante, e para Deus também. E essa mulher aqui, depois de Cristo Jesus, é a pessoa mais importante da história, da trama. Tudo acontece entre essa mulher e Cristo Jesus. Ela aparece mais, ela fica mais em evidência do que a própria filha dela, que, precisava do milagre, foi curada. Está sempre falando da mulher, é como se ela fosse a reagente da história. Então, a mulher. Aí depois ele continua, né? Que tinha um espírito imundo. Esse tinha um espírito imundo, ele está se referindo à menina. Esse era o problema. Esse é o problema do texto. A mãe está procurando a Cristo Jesus porque a filha dela tem um espírito imundo. Esse é o grande problema. Irmãos, como é importante para nós, pais no geral, tanto mãe como pai, a gente identificar qual que é o problema dos nossos filhos. O problema dos nossos filhos não é porque eles não trabalham. O problema dos nossos filhos não é porque eles não estudam. O grande problema dos nossos filhos é porque eles estão longe de Deus. O grande problema dos nossos filhos é porque eles estão longe de Deus. E nós sabemos mais do que todo mundo. Nós precisamos de Cristo Jesus para libertação e salvação, porque senão há condenação. Então o grande problema dos nossos filhos é não estarem no caminho do Senhor, e não porque eles não estudam, não trabalham, ou porque estão fazendo alguma coisa ou outra errada. Isso é só consequência de estarem longe dos caminhos do Senhor, entendeu? E tem muita gente, irmãos, que não tem a menor noção do que está acontecendo com os filhos, velho. Eu fico vendo, não que eu seja o melhor pai, mas eu estou sempre de olho aberto com o Mateus e com o Tiago. O Mateus Thiago fala as coisas para mim, eu falo, mano, eu estou de olho em vocês, mano. Ah, mas não sei o quê. Eu falo, mano, não vem com essas historinhas, que eu sei como é que é o negócio. Aí, não, pai, tá tudo bem. Eu falei, tá tudo bem para você, para mim não tá. Eu falo para ele. Mas tem gente que fecha os olhos para os filhos. Fecha os olhos para os filhos.
E aí não consegue identificar qual que é o problema dos filhos. Então, eu peguei uma passageira essa semana, uma senhora, e ela estava com uma filha de mais ou menos uns 15, 16 anos de idade. A menina entrou no carro, ela já estava com uma mini blusa, já com os seios todos para fora. E ela tinha 15 anos de idade, beleza, entrou. Aí ela foi conversando no celular, tal, e eu estava ouvindo, tal, e ela falando que ficou com um, ficou com o outro, não sei o quê, fulano era bonito, 15 anos de idade. E papapá, e pipipi. Daqui a pouco a mãe dela entrou na conversa. Não, filha, não sei o quê. Ela falou, não, mãe, menino é bonito, menino é lindo, não sei o quê. Aí a mãe dela pegou e falou assim, vai se apegar com Deus. Ela falou, não, já estou apegada com Deus. Já estou apegada com Deus, mas qual o problema se eu sou linda e os meninos querem me beijar? Foi assim que ela falou. Entendeu? Você imagina se ela não tivesse apegada com Deus, né? Então, mas o que acontece? A mãe dela levando de uma forma tranquila, não, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo normal, beleza, é assim mesmo. Então não entende qual que é o problema do seu filho e também não consegue poder agir em favor deles. Eu sei, irmãos, que quando os nossos filhos crescem, eles não nos ouvem completamente, porque eu tenho filhos, eles não nos ouvem. E eu também fui filho, fui adolescente, fui jovem e também não ouvia minha mãe, eu sei disso. Mas, só que existe um posicionamento da nossa parte. Entendeu? Então eu falo que não pode, eu oriento como é que é. Aí se quiser fazer dentro de casa, infelizmente não dá. Infelizmente não dá. Então você imagina assim, se o seu filho está com um problema, ele está longe dos caminhos do Senhor, só que tem muitas práticas dele que ele está fazendo dentro da sua casa e você está permitindo, só está piorando a situação dele. Você está sendo conivente com o pecado, pecado gera pecado, gera pecado, gera pecado, e você está querendo que ele saia do pecado, mas você não fala para ele que não pode. Você não bate o pé para ele e fala assim, aqui não. Então, por exemplo, o Mateus começou a conhecer uma moça, né? Conheceu uma moça. Então, eu falei para ele, falei, Mateus, precisa conversar com a moça, precisa orar com a moça, né? Precisa fazer todas essas coisinhas, tudo direitinho, né? E não pode, assim, namorando, já vai vir para casa. Não, o negócio é assim não. O negócio é na manha, entendeu? Porque senão, seu filho vai entrando cada vez mais num buraco sem fundo, e depois não consegue mais, você não consegue mais tirar, fica difícil de você puxar. Então você tem que ter um posicionamento. Eu sei que as coisas acontecem, e às vezes a gente não consegue que os nossos filhos façam, mas nós temos que ter um posicionamento, temos que ter um posicionamento. Nós estamos ouvindo a palavra, nós somos adultos, temos mais entendimento, mais experiência, então nós temos que saber com relação a isso, ok? Então, a mulher identificou qual que era o problema do filho dela e realmente ela teve uma postura diante de Deus e diante da situação para poder a filha dela ser abençoada, ok? E aí, olha só, ela tinha um espírito imundo, aí na sequência ela diz assim, e ouvindo falar dele, a mulher ouviu falar de Cristo Jesus. Agora, olha que coisa legal, que coisa interessante, né? Essa cidade que ela estava era longe de onde todas as coisas estavam acontecendo. Né? Galiléia, Cafarnaum, onde Jesus Cristo já tinha passado, onde estava falando do seu ministério, todas essas coisas, isso era longe, mas a palavra chegou até lá, e fez a diferença na vida dessa mulher, e ela falou, meu Deus, quando ele passar por aqui, eu vou correr lá, mesmo sabendo pouca coisa, irmãos. Olha só que interessante, que nem nós estamos aqui, irmão, é tanta coisa que a gente já estudou aqui, Sermão da Montanha, as parábolas, nós estudamos Efésios, Romanos, Atos dos Apóstolos, é tanta coisa que nós já estudamos aqui, e tem irmão que não sabe nada e que não coloca nada em prática, e não se entusiasma com a palavra de Deus. Essa que é a grande verdade. Me perdoa, irmãos, depois não fica bravo comigo não, tá bom? Mas isso é verdade. Agora, essa mulher, ela não recebeu nem 1% do que nós recebemos aqui na igreja, mas ela entendeu, cara, meu Deus, isso é outro milagre. Isso é um outro milagre na vida dela, com tão pouca informação, com tão pouca palavra, o negócio queimou no coração dela e explodiu. Você sabe o que é isso, Lud? Isso é o evangelho. O evangelho, ele é efervescente. Vocês já viram na internet, o pessoal brincando na internet? Aí pega a Coca-Cola, pega um Mentos e coloca lá dentro? Já viu como é que o negócio faz? Ninguém segura, borbulha, o negócio transborda. Isso é o evangelho. O evangelho tem que fazer isso nas nossas vidas, ele tem que borbulhar, ele tem que explodir, ele tem que efervescer. Você não contém. O evangelho não contém. Agora, se está na sua vida, não está fazendo nenhum barulhinho, não está efervescendo nada, tem alguma coisa de errado.
o que você recebeu não é evangelho, é outro evangelho. É outro evangelho. Então corra para você aprender o evangelho correto, para que ele exploda na sua vida. Amém? Ouviu falar dele, então ela correu para lá. Quando ela ouviu falar dele, ela correu, e por último, no final do versículo está dizendo assim: e lançou-se aos seus pés. Aí, irmão, isso aqui é maravilhoso. Quando a pessoa se lança aos pés de Cristo Jesus, é porque ela reconhece que Jesus é todo poderoso, que Jesus é rei, que Jesus tem poder para fazer as coisas. Outra coisa que ela reconhece, que é pecadora e que é submissa. Quando uma pessoa faz isso, é todos esses reconhecimentos. Mas tem muita gente que não consegue reconhecer. Primeiro já tem um orgulho e diz: não, eu não sou tão pecador assim, né? Eu sou mais ou menos, trabalho ali, né? Pago as minhas contas. Mas ó, se for ver o meu vizinho aqui, rapaz, aquele é pecador. Mas nós a gente nunca é, né, irmãos? É sempre os outros, né? Então, ela vai lá, reconhece tudo isso e de uma maneira correta, submissa ao Senhor: Senhor, eu sou pecadora, tenha de misericórdia, tenha compaixão de mim. Eu reconheço ao Senhor como autoridade e todo-poderoso. E esse ela se lançou aos seus pés. Aleluia. Irmãos, e como é maravilhoso a gente se lançar aos pés do Senhor, né? Você viu que momento maravilhoso que nós tivemos? Quando a presença do Senhor invade, quando a gente sente a presença do Senhor, a gente não quer saber de mais nada. Eu me lanço aos seus pés, eu me desarmo, eu digo: eu me rendo, pode levar tudo, porque eu não tenho mais nada, e faça tudo o que tu quiseres. A gente vê muitos momentos desse por aí. Um dia eu estava acompanhando um turno de oração lá no Mevan, e nós vamos lá, em Moisés e Beatriz, manda recado para o Luiz Hermínio lá, falar que nós estamos chegando lá. E aí no turno de oração lá no sábado de manhã, a presença foi tão grande ali naquele lugar, que o ministério de louvor e adoração parou de tocar. Largaram os instrumentos, largaram o violão, largaram a bateria, e todo mundo foi aos pés do Senhor, todo mundo ficou de joelho, clamando e louvando ao Senhor. E isso já aconteceu muitas vezes comigo também, sozinho na minha casa. Um dia eu acordei tão assustado, e eu estava só de cueca, e eu me lancei no chão e comecei a orar, a engrandecer o nome do Senhor, a chorar, só de cueca. Porque, irmãos, Deus não nos vê pelados? Lógico que vê. Tem algum problema nisso? Nenhum. Deus conhece tudo de nós. Você está se rasgando, se adorando ao Senhor, e o que Ele está vendo é o teu coração, as tuas lágrimas lançadas a Ele, e o poder dEle vem sobre a sua vida. E que momentos maravilhosos são esses. Nós devemos nos lançar mais aos pés do Senhor, muito mais vezes. Entendido? Versículo 25, 26, tem mais algum canela de fogo aí para ler para nós? Uma mulher, né, meu? Já que a maioria é mulher, né, irmão? Uma mulher aí, uma canela de fogo. 26. A mulher era grega, sirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Amém. Ela era grega de sirofenícia e depois grega de nascença. A Bíblia da minha fala de nascença, na minha fala de origem, né? De origem, exatamente, de origem. Umas é de origem, umas é de nascença, outras é de nação, tá bom? Então, a mulher era grega. Essa informação faz toda a diferença, irmãos, porque grego naquela época não era só a questão de ter nascido na Grécia, mas também era um sinônimo de uma pessoa opositora à palavra de Deus, ao judaísmo, né? Então, grego, ele era o gentil. Existiam dois povos naquela época, né? O povo judeu e o povo gentil, que era ao contrário um do outro. Era como se fosse Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Vasco, né? Fortaleza e Ceará, né? Isso aí. Bahia e Vitória. Aleluia, glória a Deus. Então, eram esses dois povos, né? Então, eles eram um contrário do outro. Então, isso faz muita a diferença. E a palavra da Mi está dizendo, a palavra de Deus, na Bíblia da Mi, está dizendo que ela era de origem. Ou seja, ela nasceu naquele lugar. Um lugar politeísta e pagão. Então, toda a cultura dela, todo o ensinamento dela foi pagão. Foi com essas culturas idólatras. Ela a vida toda foi aprendendo isso. E bastou uma palavra, sei lá quanto tempo de palavra do Senhor Jesus, que chegou até os ouvidos dela, para que pudesse fazer toda a diferença. Isso é maravilhoso e isso é um milagre. É como também na Abraão. Abraão lá em Ur dos Caldeus, vai dizer que Ur dos Caldeus é uma cidade totalmente idólatra.
E ele também era idólatra, mas Deus aparece para ele e diz assim, ó, sai do meio da tua parentela que eu te mostrarei uma terra. E ele prontamente, por uma palavra, saiu, deixou tudo para trás, tudo que escutou, tudo que aprendeu, a palavra bateu no coração e ele, ó, vazou, e ele saiu, como essa mulher também. Então ela era grega de origem, ok? E aí depois continua, né? E rogava-lhe, né? E aí, irmãos, esse rogava-lhe, vamos ler lá em Mateus, porque isso é importante, essa palavra também está em Mateus, tá? Mateus capítulo 15. Vocês estão bem? Amém? Ninguém está dormindo? Glória a Deus, aleluia, irmãos. Mateus 15, versículo 22. Todo mundo está me acompanhando? Amém? Alguém está dizendo clamava? A mulher clamava? Hã? No 22, eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, gritando, clamou, mais alguma coisa? Então o que acontece? Aquela mulher não parava, ela clamava, continuava o tempo todo, rogando e clamando e indo atrás deles, Jesus andando e ela clamando e gritando atrás de Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha de misericórdia de mim. Isso é rogava-lhe. E por último, para terminar o versículo, ele está dizendo assim, expulsasse de sua filha o demônio. Isso aí, pode voltar lá no capítulo 7 de Marcos, por gentileza, para a gente ir acompanhando por lá. Então ela identifica o problema da sua filha, ela vai lá e roga e clama ao Senhor, ela faz a sua necessidade uma adoração, e agora ela faz um pedido, e esse pedido dela, ela sabe exatamente o que ela quer, ela vai dizer assim, eu quero que o Senhor expulse o demônio que está na minha filha. Irmãos, a pior coisa que tem é quando a gente está em dúvida, para pedir alguma coisa para o Senhor. Essa semana mesmo eu falei, Senhor, me ajuda, cara, eu estava em dúvida, com muita dúvida, eu não chegava a conclusão nenhuma, eu faço ou não faço, eu estava ficando quase doido. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu andando no carro, o Senhor falou assim, faz o seguinte, decide, cara, toma uma decisão que eu sou contigo. Eu falei, então tá bom, eu vou lá e vou decidir. Fui lá e decidi, se foi certo, não sei, irmão, mas eu decidi, meu Deus, o Senhor tenha misericórdia e compaixão de mim, e agora nós vamos caminhar em fé com o Senhor. Agora o que não dá é para ficar, vai, pô. Alguma decisão você tem que tomar. Você precisa tomar. Lembra de, na primeira vez, 18, 21, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, adora a Deus. Se Baal é Deus, então vai lá e adora Baal. Mas não fica cocheando entre dois pensamentos. Não, eu sei que tem um contexto diferente, mas aqui fala sobre essa questão de dois pensamentos. Então, a mulher sabia exatamente o que ela queria. Vai lá, eu preciso que a minha filha seja liberta da possessão demoníaca. Amém? Glória a Deus. Versículo 27 agora, tá, irmãos? Terminamos o 26. Agora nós vamos para o 27. Mais algum servo do Senhor aí para poder ler a palavra do Senhor? Glória a Deus. Amém. Irmãos, esse aqui é um dos textos mais polêmicos da Bíblia, né? Porque agora há um diálogo meio estranho, né? Então, para pensar. Jesus está chegando na cidade, aquela mulher está precisando de um milagre, ela vai até Cristo Jesus e pede para a filha dela ser liberta do demônio. Agora Jesus vem falar de filho, de alimento e de cachorrinho. Misturou tudo o assunto, velho. Não estou entendendo nada. O que quer dizer isso aí? Se ela está precisando de um milagre para livrar a filha dela que está endemoniada, Jesus está falando de filho, de pão e de cachorrinho, cara. Não entendi, foi nada. Mas aí, irmãos, algumas pessoas vão dizer que Jesus está ofendendo aquela mulher. Está dizendo, não, chamou ela de cachorra. Ou chamou ela, no popular, de cadela. Né? Mas não é isso. Não é isso. E nós vamos entender exatamente o que estava acontecendo nesse contexto. E você vai ver que essa mulher, ela foi muito sábia, muito inteligente, Deus abençoou ela de uma forma extraordinária, irmãos. E aí Jesus disse-lhe, né, no começo do versículo, Jesus disse, essa foi a resposta de Jesus para aquilo que ela estava clamando, ok? Ela clamou, estava precisando de alguma coisa, Jesus disse, mas
No Evangelho de Marcos, ele já na sequência do versículo, ele diz isso. Mas se a gente voltar lá em Mateus, e vamos voltar rapidinho lá, Mateus capítulo 15, não fica bravo comigo não, mas é importante a gente ver. Olha só aqui o que Mateus vai dizer sobre essa parte. No 23, ela clamou, pediu o que ela precisava. No 23 disse assim, mas ele não lhe respondeu. Em Marcos ele diz que respondeu prontamente, mas em Mateus diz que ela clamava, e ele não respondeu absolutamente nada. Irmãos, quantas vezes isso não acontece nas nossas vidas, né? Lembra o pastor Henrique até brincou, quando a gente foi na café de pastores com o Ebi Uber lá na Vila Matilde, e quando nós chegamos lá tinha um violão que ia ser sorteado, né? Aí a gente estava tomando café lá, eu falei, pastor, nós vamos sair daqui com esse violão debaixo do braço. Ele falou, é isso mesmo. Aí ele pegou e falou que quando ele chegou e ele ficou sabendo, ele falou que orou. Falou, Senhor, esse violão tem que ser nosso. Esse violão tem que ser nosso. E quando foi no final que fizeram o sorteio, adivinha de quem foi o violão? Nosso, Batata, foi nosso. Rocha Eterna Parque Bristo. Aí o pastor disse assim, eu nunca vi uma resposta de oração tão rápida. Ele respondeu, Jesus respondeu praticamente imediatamente. Não é isso? Mas nem sempre é assim. Tem respostas que não vêm imediatamente. E vai demorar um tempo. E Jesus não vai te responder prontamente. Porque Jesus também não é o seu motorista particular, né? Que você liga e ele vem e faz o que você quer. Então existe todo um trabalho, tem toda uma parte espiritual, muitas coisas a serem analisadas e muitas coisas a serem tratadas para que o Senhor Jesus dê uma resposta para você. Mas o mais importante é que essa moça não desistia. Não desistia, ela continuava clamando, a ponto dos discípulos pegar e falar assim, despede essa mulher, cara, a mulher está gritando atrás de nós aqui, fazendo nós passar vergonha, mano, manda essa mulher embora. E ela não parava, enquanto Jesus não respondeu ela não parava. Irmãos, nós temos que ter isso na nossa vida, perseverança, isso é longanimidade, a gente estudou isso lá na célula, longanimidade, perseverança, paciência, mesmo que as coisas não estão dando certo, eu estou perseverando, eu estou tendo paciência, eu estou perseverando, eu estou tendo paciência. A nossa salvação, a nossa vida é tudo isso. Perseverança a vida toda e paciência a vida toda. Porque nem tudo sai da maneira com que a gente gosta ou da maneira com que a gente quer. Amém? Glória a Deus. Então, resposta de oração. Aí Jesus pega e responde para ela, né? Aí o que a resposta de Jesus? Lá no Evangelho de Marcos. Estão em Marcos? Volta lá para Marcos, lá, no 7. Hora é um, hora é outro, né, irmãos? Aí lá em Marcos, ele vai deixar assim, deixa primeiro saciar os filhos. Deixa primeiro saciar os filhos. Irmãos, Jesus agora, ele está usando aqui uma linguagem. O que acontece? Naquela época, existia muitos cachorros nas ruas lá, né? E cachorros vira-lata. Hoje também existe, né? Mas naquela época também existia. Agora tinha um detalhe. Naquela época não tinha tantos cachorrinhos de estimação como a gente tem hoje, são os pets que a gente tem na nossa casa. Era raro as pessoas que tinham esses cachorrinhos dentro de casa, né? Mas tinha mais esses cachorros vira-latas, né? Então Jesus está usando essa linguagem para poder explicar para ela uma verdade espiritual. E aí, deixa os filhos primeiro se saciar. Jesus Cristo está se referindo à missão dele ali, naquele lugar. Jesus Cristo está vindo para poder cumprir a profecia que estava escrito lá, já foi falado pelos patriarcas, já foi falado pelos profetas. Jesus Cristo está vindo para poder cumprir tudo aquilo que foi dito no Antigo Testamento, que um dia viria um que esmagaria a cabeça da serpente, um que seria rei, um que seria redentor, justificador, sumo sacerdote, sacrifício. Então Jesus Cristo está vindo para cumprir essa palavra para os filhos, porque essa promessa era para os filhos, era para o povo judeu. E Jesus está dizendo primeiro. Se ele está dizendo primeiro, é porque tem um segundo, é porque tem um terceiro, porque senão ele dizia, é para o único. Mas não, ele usa a palavra primeiro. Então ele falou, deixa primeiro eu anunciar para os filhos, deixa primeiro resolver o problema com os judeus. E eu não tenho, na verdade, uma agenda para você nesse momento, agora, mas depois lá vai ter. É isso que ele está dizendo para ela. Mas aí ela pega e fala assim, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Não convém. Jesus está dizendo assim, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém pegar o alimento dos filhos e dar aos cachorrinhos primeiro.
Então, só para a gente entender aqui, se você tem um animalzinho, um petzinho na sua casa, um cachorrinho, você dá comida para ele primeiro, e o que sobra da comida dele você come? Não. É isso que Jesus está falando. Jesus está falando assim, ó, primeiro eu tenho que dar comida para os filhos, e aí o que sobrar eu dou para os cachorrinhos. Isso é o comum, né? Hoje, antigamente a gente tinha cachorro na nossa casa, e os cachorros comiam do resto da comida. Nós não comprava ração para os cachorros. Comprava, passou lá na Paraíba? Comprava não, ele comia o resto das comidas, né? Todo mundo comia, o que sobrava a gente ia lá e dava pro cachorrinho lá, certo? Mas hoje não, hoje o negócio é diferente, tem a ração para o cachorro, tem comida para o cachorro, tem todas essas coisas, né? E aí, irmãos, até tem uma conhecida nossa que você precisa ver o mimo que ela tem com o cachorro. Ela tem uma cachorra. E aí, passou a cachorra no nutricionista e a nutricionista falou que a cachorra estava obesa, estava fora do peso. Só que é o seguinte, a cachorra não faz exercício físico, é uma preguiçosa, só fica deitada. Então, qual foi o jeito? Fazer uma dieta balanceada para a cachorra, à base de proteína, peixe, frutas, todas essas coisas. Então a moça, o que ela faz? Todas as semanas ela vai lá, faz essa comida balanceada, coloca nos potinhos e congela. E aí todos os dias ela vai dando a refeição para a cachorrinha. Sabia? Cachorrinha come peixe e fruta toda semana. Você come? Você come? Pois lá come. Então é isso que Jesus está dizendo. Mas não tem como. Eu não posso pegar primeiro e dar para o cachorro e a sobra. Né? Primeiro eu tenho que dar para os filhos, depois para os cachorrinhos. Jesus está explicando para ela. E está correto, não está, irmãos? Aí beleza, então, isso Jesus respondeu para ela, né? Aí no próximo versículo, no 28, Jesus vai falar que primeiro tem que saciar os filhos, não pode dar, tem que dar primeiro para os filhos e depois para os cachorrinhos, não pode dar para os cachorrinhos primeiro. Aí lá vem a resposta da mulher no versículo 28, irmãos. Olha só que maravilhosa a resposta dela. Ela vai dizer assim, ó. Ela, porém, respondeu e disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas do filho. Essa é a resposta dela. Ela prontamente ouviu o que Jesus disse, mas agora ela vai responder, entendeu? E quem tem criança, e agora, olha que coisa interessante, nós estamos falando de um assunto de filhos e de cachorrinho, de comida e de sobra, mas nós estamos também falando de uma verdade espiritual aqui, que é de salvação para os judeus e depois para os gentios. Todo mundo está me acompanhando? São dois assuntos aqui, né? Um assunto ali mencionado e um por detrás, que é o espiritual, a verdade espiritual de Cristo Jesus. Então tem hora que você confunde, né? Mas está falando da verdade espiritual, é do cachorrinho, é do mas me acompanha. Então, aí ela vai dizer assim, Senhor, entendi, mas também os cachorrinhos comem das migalhas dos filhos. Porque ela está dizendo assim, vamos supor, tem uma família com muitos filhos, coloca as crianças para comer lá na mesa, e nessa família tem um cachorrinho. As crianças todas comendo, come certinho? Elas deixam cair no chão? O cachorrinho não vem e não come? Ela falou, está vendo, Senhor? Os cachorrinhos também vêm e comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Come também. Então ela está dizendo assim, tem alimento para os filhos, mas é tanto alimento que sobra para nós. E nós também temos. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Então, irmãos, a salvação não era só para os judeus. Naquele tempo Jesus estava dizendo assim, há tempo para todas as coisas, vai vir para vocês também. Mas ela está dizendo, mas Senhor, também tem migalha caindo aí, e eu também quero essa migalha. Eu quero essa migalha que está caindo aí. Eu quero, para mim, só fazer diferença na minha vida. Coisa maravilhosa, não é, irmão? Essa resposta dela. E aí, do versículo 29, agora vem Jesus. Então Jesus falou, explicou para ela, né? Ela foi, contrapôs aquilo que Jesus disse, e agora Jesus vai, tá bom, então beleza, eu vou dar vou dar o papo reto, ok? Então ele disse-lhe, por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. Agora, irmãos, que palavra que é essa? Por essa palavra, Jesus disse, por essa palavra, vai lá que o demônio já saiu de sua filha. Que palavra é essa? A palavra é a palavra do entendimento. Ela entendeu uma verdade espiritual. Ela disse assim, tem para os judeus, mas também vai ter para mim. O Senhor é poderoso para salvar os judeus, mas é poderoso para me salvar também, para poder me libertar. E eu entendi e quero fazer parte disso. E Jesus disse, porque você entendeu, pode ir, porque o demônio já saiu da tua filha. Aleluia! E aí, Jó, capítulo 42, versículo 5, esse versículo muito conhecido, vai dizer assim, Senhor, antes eu te conhecia só de te ouvir, mas hoje de contigo,
Para o que ela está dizendo. Eu, Senhor, antigamente eu ouvia falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem e te contemplam. Hoje eu caminho com o Senhor. E aquela mulher não só conseguiu a solução para o problema da filha dela, que era o livramento do endemoniamento, mas ela também se prostrou, se converteu a Cristo Jesus, e a partir disso ela começou a andar com Cristo Jesus. Maravilhoso, irmãos, maravilhoso. E aí outra coisa que é muito interessante, olha só, Jesus não foi até a menina para expulsar o demônio. Jesus não disse para aquele demônio, sai daquela menina. Irmãos, o poder de Jesus Cristo é demais. É fora do comum, não tem como explicar. Jesus só naquele diálogo, ele está dizendo assim, ele não disse nada, mas naquele diálogo com aquela mulher, o demônio já entendeu, eu tenho que sair. Eu tenho que sair, porque Cristo já chegou aqui, a palavra chegou, e não tem mais como eu ficar. E o demônio, saiu daquela menina. E aí, se a gente for usar um versículo para elucidar isso, conhecereis a verdade, e a verdade? Conhecereis a verdade, e a verdade? João 8,32, amém? Quem é essa verdade? Ele é a pessoa, a verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo de Nazaré. Para que a gente possa ser liberto, nós precisamos conhecer a verdade, e a verdade é Cristo Jesus, Ele é, e é Ele que pode fazer todas as coisas. Glória a Deus, por Cristo Jesus. E aí beleza, ela foi lá, rogou, clamou, teve esse diálogo, Jesus deu o parecer para ela, liberou a palavra para ela, agora ela corre para a casa dela, para ver se aquilo que ela pediu, e aquilo que Cristo disse, realmente aconteceu. Ela foi ver se aquilo era verdade. E aí quando chega no versículo 30, aí diz assim, e indo ela para sua casa, achou a filha deitada em sua cama, e o demônio já tinha saído. Irmãos, quando a gente fala de endemoniamento, nós temos basicamente dois tipos de endemoniamento. O endemoniamento, que é aquela possessão maligna, que ela está dizendo aqui, a minha filha está horrivelmente endemoniada, certo? A coisa era feia. Então essa menina devia se estribuchar, bater cabeça na parede, gritar, ela não deveria comer, não ficava parada, terrivelmente endemoniada. Então isso é uma maneira de endemoniamento. É um endemoniamento aparente, que todo mundo que olha fala, não, exatamente, está endemoniada. E uma outra maneira de ficar endemoniado, uma outra maneira, são os endemoniamentos que não há manifestação visível. Entendeu? Então, por exemplo, a pessoa que está fazendo uma contenda, um monte de fofoca dentro da igreja, ela está o quê? Ela está trazendo um monte de problema dentro da empresa, ela está? Você está com um monte de, o seu filho está com um monte de problema dentro de casa, está rebelde, está o quê? Ele está o quê? Infelizmente. Aí você fala assim, puxa, meu filho, sim, seu filho. Mas é porque não tem uma manifestação visível. Mas ele está sobre o domínio do inimigo. O inimigo está instrumentando e orientando ele a fazer tudo aquilo que ele está fazendo. É por isso que você vê tantas coisas esquisitas e difíceis de entender na vida do seu filho. Ou na vida de qualquer outra pessoa. O próprio Judas, a gente vê aqui falando aqui na palavra de Deus que Judas se estribuchou, falou grosso, bateu cabeça na parede, e ele estava endemoniado. A palavra de Deus diz que ele estava endemoniado e foi lá vender Jesus Cristo. Não teve nenhuma manifestação, chegou lá e falou, me dá 30 moedas de prata, demônio puro, mas não tinha manifestação. É a mesma coisa as pessoas que estão por aí pela rua, se vendendo, se trocando, se drogando, causando mal para as pessoas, endemoniamento, possessa. Mas aqui a situação dessa menina era complicada, realmente ela estava endemoniada de uma maneira terrível, que a própria palavra diz que quando aquela mãe chegou em casa, ela falou, meu Deus, ela está deitada na cama, porque provavelmente ela nunca ia para a cama, aí ficava rolando no chão e se estribuchando no chão. Então quando ela chega, ela constata que realmente aquela moça, ela foi liberta da possessão do inimigo e agora está descansando em sua cama. Isso é uma bênção. E isso é o milagre de Cristo Jesus. E eu creio que a vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. E dessa mulher também nunca mais foi a mesma. Amém, meus irmãos? Amém. Vou falar algumas aplicações aqui bem rapidinho para a gente terminar e a gente já vai embora. Primeiro, devemos estar atentos aos problemas dos nossos filhos.
para saber o que realmente eles estão precisando. O que eles estão precisando realmente é de Deus, né? Esse é o carro-chefe da vida dos nossos filhos. E depois as outras coisas o Senhor vai acrescentando: trabalho, esposa, o esposo, ou estudo, alguma coisa. Mas o primeiro é resolver o problema que ele tem com Deus. E ele tem um problema com Deus, certo? E aí as pessoas falam assim: não, mas às vezes é um pouco difícil de entender, né, irmão? Mas você sabia que o problema de tudo não é o diabo? O problema de tudo é Deus. Porque Deus, ele tem algo contra o pecado e contra o pecador. Vocês sabem da ira que veio sobre a vida de Jesus Cristo? A ira que veio sobre a vida de Jesus Cristo. O Senhor está dizendo assim: agradou ele e fazê-lo enfermar. Jesus Cristo foi humilhado, açoitado, espancado e morto. Era a ira de Deus, ira santa de Deus sobre o pecado. Mesmo Cristo Jesus não tendo pecado, ele era inocente, mas naquele momento ele estava se fazendo pecador e maldito por os nossos pecados. Então, se você não aceita Cristo Jesus, essa ira de Deus vem sobre você. Então o problema não é o diabo, o problema é a ira de Deus. Depois você vai passar a eternidade com o diabo, mas o problema é a ira de Deus sobre a sua vida. Então hoje nós que aceitamos a Cristo Jesus, nós se reconciliamos com Deus, temos paz de Deus e paz com Deus. Deus não tem mais nada contra sobre nós, porque toda a ira de Deus contra o pecado foi sobre o seu Filho Jesus Cristo, que foi a morte substitutiva. Vocês entendem isso? Isso é salvação, isso é justificação. Então hoje toda essa ira de Deus não vai vir sobre nós, mas veio sobre Jesus Cristo. Ele tomou os nossos lugares. Ele tomou o nosso lugar. Então, se os nossos filhos não se reconciliar com o Senhor, ou se as pessoas não se reconciliarem com o Senhor, essa ira sobre o pecado vai vir sobre a vida deles. Amém? Então é isso. Segundo, irmãos, e deixa eu te falar, e se você não é mãe nem pai? Mas eu não sou mãe e também não sou pai, ainda sou jovem. Tem um escritor cristão que ele vai dizer assim: uma mãe começa a educar seu filho 20 anos antes dele nascer. Uma mãe começa a educar seu filho 20 anos antes dele nascer. Então vocês que são meninas e são jovens aqui, vocês já estão aprendendo a maneira de educar os seus filhos. Então se vocês estão planejando a ter filhos daqui 15 ou 20 anos, já começou agora a educação dos filhos de vocês. Entendeu? E os pais a mesma coisa. Então bons pais e boas mães já começam a educar os seus filhos 20 anos antes dele nascer. Entendeu, Mônica? É assim que funciona. Amém? Saber aonde recorrer. Essa mulher sabia aonde recorrer. Ela não foi procurar psicólogo, ela não foi procurar os outros deuses da cidade dela, mas ela foi procurar a pessoa certa, que é Jesus Cristo de Nazaré, que podia fazer algo pela vida dela. Glória a Deus. Terceiro, essa mulher transformou a sua necessidade em adoração. Aquilo que ela mais precisava, ela colocou aos pés do Senhor, e naquele momento ela rogava e clamava e adorava ao Senhor por conta da sua necessidade. 4, se o Senhor não responder na hora, persevere, tenha paciência. Continua orando, mais cedo ou mais tarde o Senhor dá uma resposta, porque o Senhor na verdade, Ele nos ama e Ele quer o nosso bem. O Senhor não quer castigar a ninguém, e o Senhor não quer fazer mal a ninguém. É porque talvez o que você está pedindo não seja bom para você, porque você não sabe de todas as coisas, mas o Senhor sabe de todas as coisas, e Ele sabe de tudo lá na frente. Então Ele já está cuidando e fazendo as coisas tudo direitinho, para que você não sofra lá na frente. Então isso é um dos motivos de tanta demora e de tanta espera, das coisas poderem se acertar. Amém? Irmãos, não dá ouvido para as pessoas que dizem assim: deixa isso de lado, não ora mais, não pede mais por ele, porque na verdade ele não tem jeito. Foi igual os discípulos fizeram, né? Despede essa mulher está gritando atrás de nós, está atrapalhando, manda ela embora. Fala para ela parar de gritar, manda ela embora. Então ela também não deu ouvidos a eles. Não, eu vim aqui por uma causa, vim aqui falar com Jesus Cristo e vou clamar aos pés dele, vocês podem falar o que vocês quiserem, que eu estou aqui. Na verdade, ela nem entrou em diálogo com os caras, fingiu que nem ouviu. E é tão bom, né, quando a gente finge que nem ouve, não faz diferença para nossas vidas. Entra aqui, sai aqui, meu negócio é aqui. Jesus Cristo, eu vou ouvir o que ele tem para dizer. E vocês aí, se quiser guardar para vocês, guarda. Se quiser falar, fala também. Eu também não tenho nada a ver com isso. O meu negócio é com Cristo Jesus. Amém? Não dá ouvido para os outros. Outro detalhe, irmãos, pode ser que antes de Cristo Jesus resolver esse problema do seu filho, ou da sua família, ou de uma causa que você tenha, pode ser que o tratamento primeiro seja com você. Então você está pedindo algo pelo seu filho, ou algo por alguém, mas você também tem algo a ser tratado. Então, primeiro se conserta a gente, né? Para depois consertar os outros, né? Eu não tenho como chegar aqui e falar: Senhor, por favor, trata na vida do pastor Henrique. Fala para ele melhorar. Tá bom, mas e você? Vamos consertar você primeiro? Quando você estiver afinado, alinhado, nós vamos falar da vida do pastor Henrique.
Mas quando você não tiver, não vai falar de você. Não sei com você. Então, às vezes, a gente tem que ter esse tratamento primeiro, para depois a gente tentar a mudança na vida das pessoas. Não é? É que nem alguns pais, algumas mães, né? Poxa, eu queria tanto que o meu filho não falasse palavrão. O pai fala. Eu queria tanto que o meu filho não fumasse, mas o pai fuma. Meu filho não pode beber, mas bebe. Mas como é que pode um negócio desse? Eu tenho que tratar você, aí depois vai conseguir alguma coisa de algum retorno no seu filho. Amém? Irmãos, a posse do milagre. A posse do milagre. O pastor falou que nós estamos estudando aqui resposta de oração e tomar posse do milagre. Aquela mulher, ela não viu o milagre naquela hora. Ela creu e correu lá só para evidenciar. Falou, já está curada e eu vou lá para abraçar a minha filha. A posse do milagre. Agostinho de Hipona vai dizer assim, ó: fé é crer no que não vemos, e a recompensa dessa fé é ver o que cremos. Glória a Deus. Vou repetir: fé é crer no que não vemos, e a recompensa dessa fé é ver o que cremos. Agostinho de Hipona, que não é Augustinho da grande família, tá? Augustinho Carrara, Agostinho de Hipona. Irmãos, temos que tomar posse dessa fé, posse desse milagre, crer que o Senhor falou com nós falamos com o Senhor, e o Senhor atende as nossas orações. Glória a Deus. Eu termino por aqui, irmãos, em nome de Jesus. Vocês entenderam? Eu espero que essa palavra tenha feito sentido na vida dos irmãos. Eu espero que essa palavra realmente possa falar algo, vocês possam aprender e colocar em prática, porque só ouvir falar e não colocar em prática não adianta nada, irmãos. O mais importante de tudo, a chave de tudo, é a gente colocar em prática os ensinamentos de Cristo Jesus e toda a palavra. Irmãos, agora vai dizer: Jesus Cristo é bom ou não é? Jesus Cristo é maravilhoso ou não é? Ele é poderoso ou ele não é? E ele vai em qualquer lugar, irmãos. Você vê, Cristo Jesus saiu de um lugar onde que era um ambiente favorável a ele, vai para um ambiente que era hostil a ele. Não mediu esforços para isso. A palavra chegou até aquela mulher, pode chegar até você, não importa onde você está, como você está. Cristo tem alcance ilimitado e irrestrito. Chega em tudo quanto é lugar. Pode ser num antro de perdição, pode ser dentro de um centro de umbanda. A palavra do Senhor chega lá, porque luz e trevas para o Senhor são a mesma coisa. Nada fica encoberto aos olhos do Senhor. Ele criou e Ele sustenta todas as coisas. E Jesus Cristo, na verdade, só quer o nosso bem. Só quer o nosso bem. E a prova disso é que Ele deu a sua própria vida em favor de nós. Não teria como fazer algo a mais do que isso. Isso já é o tudo. Isso já é o tudo, irmãos. Isso já é o tudo.